Que esta palavra que será pregada nessa noite, ó Pai, ela venha de encontro ao coração de cada um que aqui está. A começar pelo anjo da igreja, a qual o Senhor falou com ele, ó Pai. Que toda a autoridade, todo o revestimento do Senhor esteja sobre ele. Dá clareza sobre a sua mente e derrama sobre ele a tua unção, ó Pai. Para que esta palavra alcance o objetivo dela, ó Pai. Sobre cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Nós se colocamos debaixo desta autoridade, debaixo da palavra do Senhor Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vou pregar pouco tempo hoje, porque já coloquei bastante coisas importantíssimas aqui para a igreja. Citei inclusive que diante da dignidade de Cristo, o máximo possível é o quê? É o mínimo permissível. Dona Ite. Ah, pai, eu tinha meus quase, acho que 18 anos quando eu aprendi isso. Glória a Deus por esse aprendizado. Mas nós queremos meditar na palavra, amém? Amém. E essa palavra ela vai encontrar guarida no coração de cada um dos irmãos. É uma palavra evangelística. Temos aqui hoje, eu creio, né? Obviamente, só crentes, graças a Deus pela vida de cada um, todos aqui já servos do Senhor Jesus, né? Inclusive os nossos visitantes, todos já servindo a Cristo. Mas é uma mensagem que daria também perfeitamente para alguém não convertido ainda. Mas para nós que já somos convertidos também, é uma palavra que nos edifica. Mesmo sendo bem condensada, bem compactada, né, zipada, para que nós consigamos aí desenvolver dentro do tempo. Amém, irmãos? Amém. Isaías 55, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Amém. Pode se assentar. Irmãos, o tempo é bem curto. Já vamos direto no âmago da mensagem, na essência, no cerne da mensagem. Nós vemos aqui um dos versículos, tem centenas deles, talvez até milhares deles na Bíblia, que exalta, um dos que exalta o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia. Ela cumpre o propósito. Quando Deus disse haja luz, luz saiu da boca dele e cumpriu o propósito. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela produz. Ela produz algo. E a Bíblia Sagrada diz que ela produz aquilo que apraz a Deus, aquilo que agrada a Deus. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. O profeta é usado por Deus para compará-la à neve, né? A chuva também que desce do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem com que a terra brote, produza fruto e dê pão ao que come. Aí então Deus remete a si mesmo, dizendo: assim também será a palavra que sair da minha boca. Amém? A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará, ela prosperará naquilo que eu a enviei. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela encontra barreiras no coração ou nos corações das pessoas.
A palavra de Deus, ela, até mesmo quando ela encontra barreira no coração, mas não encontra barreira no coração de todos, porque muitos aceitam ela, mas muitos rejeitam ela também. E aqueles que aceitam ela, essas pessoas se tornam aquilo que o próprio profeta Isaías, no capítulo 61, e também Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e também Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, todos esses textos vão mostrando que nós somos lavoura, nós somos plantação de Deus. Nós somos, como diz Isaías, nós somos árvores de justiça e plantação do Senhor. O salmista diz no Salmo 92 que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus atos. Aleluia. Aleluia. E nós somos plantados na casa do Senhor e florescemos nos atos dele pelo efeito da palavra. A palavra produz isso em nós. A palavra é que não volta vazia, é ela que produz isso em nós. Até mesmo no coração daqueles que rejeitam a palavra, ela produzirá um efeito, mas ela produzirá um efeito de juízo lá na eternidade, conforme Jesus disse, João 12:48, se alguém me rejeitar, eu não o julgarei, porque já tem quem o julgará. A palavra que eu tenho dito, esta o julgará no último dia. Ou seja, até naquele efeito ela vai surtir, até para aquilo ela vai surtir. Mas no coração daqueles que abraçam a palavra, no coração daqueles que não ouvem apenas com a mente, você está ouvindo com seus ouvidos e com a sua mente, porque esta palavra está chegando na sua mente. Mas aqueles que ouvem a palavra também com o coração, aqueles que permitem que ela produza a vontade de Deus, né? Que ela, como água, como chuva e como neve, ela caindo, ela possa dar semente ali, produzir algo ali dentro, fazer algo acontecer, algo bendito e glorioso. Jesus, certa feita, ele diz assim: olha, toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Olha que palavra dura da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala isso em Mateus capítulo 15, ele fala isso no versículo 13, quando os discípulos disseram para ele: olha, os escribas e fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor falou. E ele disse: não se preocupem, não se preocupem que eles ficaram escandalizados, porque toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Lembra do joio e do trigo? E é um outro texto: mas toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Porque nós somos plantação de Deus, amém, irmãos? Paulo, escrevendo para os coríntios, ele diz: vós sois a lavoura de Deus. Isaías diz para que nós sejamos chamados, falando lá de Israel, que o Senhor enviaria pelo Espírito do Senhor, né? O Senhor viria para que eles fossem e se tornassem plantação do Senhor, árvores de justiça e plantação do Senhor. E por que eu estou fazendo essa introdução rápida? Você já pegou lá o seu celular e colocou em 1.5x? Vou falar rápido, ou 2? A mensagem está sendo meio 2x hoje. Mas Deus quer falar no seu coração. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Feito esta introdução de que nós somos resultados dessa palavra que não volta vazia. Amém? Quem aqui é resultado dela? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Foi a palavra que alcançou você? Amém. Quando Deus pegou assim a tarrafa, foi tarrafiar, né? Meu pai tarrafiava. Não sei se é esse o verbo, mas se não passa a ser. Meu pai tarrafiava, pegava a tarrafa, colocava, achava lindo aquilo, eu era criança. Ele levava a gente às vezes perto de um riacho ali, um riozinho ali perto do Monte Alegre, e jogava aquela rede, fazia aquela coisa tão linda, com chumbos de redor que dava peso, aquela coisa linda, e aquela coisa cai, e cai afunda rápida por conta do chumbo, e os peixinhos tentando sair daquela circunferência não saem, ficam presos na rede, e pronto, lambari garantida para a janta. A palavra de Deus é como uma tarrafa, ela vai, ela alcança. Amém, irmãos? Amém.
E ela atinge o coração da pessoa, e ela produz a vontade de Deus. E quando ela produz a vontade de Deus, sabe o que acontece? Deus planta você na casa dele. Amém? Amém. Você passa a ser uma lavoura de Deus, conforme Paulo usa o termo lavoura. É 1 Coríntios 3, versículo 9. Isaías usa o termo árvores de justiça e plantação do Senhor. Jesus disse que toda árvore é conhecida, né? A árvore se conhece pelos seus frutos. Isso ele diz num texto. No outro ele diz que toda planta que meu pai não plantou. Você foi plantado por Deus? Tem certeza que foi plantado por Deus? Irmãos, o ímpio não permanece na casa na congregação do justo, sabia? Se a pessoa querer ser crente, querer dar uma de servo do Senhor, quantas pessoas... Eu conheço pessoas ao longo do meu ministério que quiseram dar de pastor. O diabo fez picadinho deles. Sabe por quê? Porque tem que ter chamado de Deus. Tem que sentir na alma o Espírito Santo falando e ungindo e separando a pessoa. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Ai daquele que intenta bater de frente com o capeta sem ter o revestimento da unção de Deus na sua vida. O diabo, ele não é de brincadeira. O diabo, ele é vencido pelo sangue de Jesus. Nós vencemos ele pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar, que nós devemos ser sóbrios. Contrário de sóbrio é o que? A pessoa que está ébria ou está embriagada. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque o nosso adversário, ele anda em nosso derredor como um leão, rugindo, bramando, tentando uma oportunidade para tragar. E o apóstolo diz isso, o qual nós devemos resistir firmes. Resistir não só ao pecado, as lutas, mas o diabo. Resistir firme, mas firme na fé, porque ele vai fugir de nós. Amém, irmãos? Amém. Precisamos estar em Cristo. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus inteira, porque talvez a sua mente esteja acostumada a ouvir meia mensagem. O culto, a mensagem tem 30 minutos, ou menos, ou mais, e você ouve menos tempo. Deus quer que você ouça integralmente aquilo que Ele está falando, porque aquilo que Ele está falando é subsídio para você enfrentar o inimigo. Aquilo que Ele está falando é arma, é broquel, é escudo poderoso para você na sua batalha contra o inimigo, para você estar e continuar como uma árvore plantada junto a ribeiros, conforme diz o salmista no Salmo 1, para você ser uma plantação do Senhor, estar nos atos do Senhor e florescendo nos atos do Senhor, conforme diz Salmo 92, versículo 13, que todos os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus atos. Aleluia. E Jesus diz que a árvore se conhece pelo fruto. E dentro desse raciocínio, Deus quer nos levar hoje, rapidamente. Deus quer nos submeter ao teste da conversão legítima. Deus quer colocar você em xeque. Deus quer colocar você em questionamento para o seu bem, para a sua vida espiritual, para a sua eternidade. Porque a igreja, irmãos, se ela não tiver o objetivo da eternidade, ela é uma coisa abominável. Igreja não é para ser clube. Igreja não é para enriquecimento de quem quer que seja. Igreja não é para ser uma empresa. Igreja é para ser a congregação dos santos, daqueles que foram chamados do mundo, como diz o próprio termo igreja, eclésia, né? Chamados para fora. Chamados assim como Israel foi chamado para fora do Egito, para ser a congregação de Deus no deserto e para tomar posse da terra prometida. Assim Deus me tirou e te tirou do Egito. Glória a Deus. Igreja são aqueles que são tirados do Egito, que são tirados do mundo. Infelizmente a igreja, de um modo geral,
tem as exceções, porque a igreja de Cristo nunca se apostatará totalmente, e glória a Deus, porque ela está edificada sobre Cristo. Então a apostasia pode existir aqui, ali e acolá, mas a igreja sempre vai continuar marchando sobre a terra, como diz o cântico, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Mas a igreja, em muitos aspectos, se tornou empresarial, com linguagem empresarial, com intenções empresariais, com encontro de pessoas. Tem igrejas em São Paulo em que existem até, agora me foge à mente a expressão, mas existe até ambiente separados para pessoas. Se a pessoa é um famoso, uma famosa, é aquele lugar que ela vai se assentar. VIP, lugar VIP, um lugar separado para a pessoa. Lá no céu, irmãos. Imagina um VIP. Sentado bem na base do trono, assim. O que vocês acham disso? Aqui na terra várias pessoas fazerem assim. Só que Jesus ensinou exatamente o contrário. Jesus ensinou que aquele homem que entrou lá na porta, lá atrás, e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, não sou digno nem de estar aqui, mas eu estou aqui, Senhor, tenha compaixão de mim. O outro não, outro batia no peito e dizia: eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, jejuo 2 vezes por semana, faço isso, faço aquilo. Diz que aquele um lá que batia no peito, chorando e lamentando os seus pecados, desceu para a sua casa justificado, porque Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Amém, irmãos? Amém. Se Jesus estivesse nesses ambientes, irmãos, a igreja hoje tomou de uma forma muito pecaminosa e abominável um aspecto empresarial, um aspecto de triunfalismo, um aspecto mercantilismo, capitalista. E na verdade a igreja, ela é na sua essência aquele povo que foi chamado para fora do mundo. Glória a Deus. Aquele povo que foi tirado da prostituição, foi tirado do adultério, foi tirado das bebedices, foi tirado das jogatinas, foi tirado do meretrício, foi tirado do materialismo, foi tirado da idolatria. Aleluia. Se tudo isso não aconteceu, não é povo de Deus, mas se foi tirado de tudo isso, é porque é povo de Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Se tudo isso aconteceu, legitimamente esta árvore é plantada pelo Senhor e ela vai produzir fruto. E Deus quer nos submeter hoje rapidamente. Eu estou em 2x. Deus quer nos submeter ao teste da legítima conversão. Deus quer me colocar e te colocar a perguntas, diante de perguntas. Somos de fato legitimamente convertidos? Passamos pela experiência, fomos plantados pelo Senhor? Porque aqueles que não são plantados pelo Senhor, está escrito que Deus arrancará aqueles que não foram plantados pelo Senhor. Mateus capítulo 15. Toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. E existe, irmãos, à luz da palavra de Deus, um tríplice fruto de uma conversão verdadeira. A pessoa não é convertida por dizer eu sou convertida. Não. A pessoa não é convertida por dizer eu quero ser convertida. A pessoa será convertida porque se ela será convertida de fato, se ela produzir fruto. Porque a Bíblia Sagrada diz que a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Foi Jesus quem disse isso. Amém? Amém. E você foi plantado pelo Senhor? Amém. Quer produzir frutos? Amém. Amém? Amém? Então a pessoa não é convertida porque ela foi batizada nas águas. Tem muitas pessoas que são batizadas nas águas, entra um ímpio seco e sai um ímpio molhado da água. Continua sendo ímpio do mesmo jeito. Aliás, hoje, no meio evangélico, estou caçando ao laço para batizar as pessoas. Sabe para quê? Para terem mais clientes. Que se tornou uma empresa. Terrível isso, não é, irmãos? A nossa eternidade depende da conversão legítima, de sermos plantados na casa do Senhor.
E existe um tríplice fruto de uma conversão. Esse tríplice fruto é que aponta se a pessoa de fato foi convertida ou não. Então não é eu sou convertida, ou eu sou convertido, eu quero ser convertido, eu decido ser convertido. Não é nada disso, nem a decisão de ser convertido, nem a afirmação de que é convertido, e nem o manifesto de querer ser convertido. O convertido de fato é aquele que vai produzir fruto, porque a árvore se conhece pelo fruto. Amém? E na palavra de Deus tem 3 frutos que atestam a conversão de alguém. Pastor, se eu não passar por esse teste, se você não passar por esse teste, você vai para o inferno. Duro isso. Bem diferente da ideia empresarial de hoje em dia. Até porque, eu já falei para Deus várias vezes, Deus, eu estou pronto. Eu estou com 50. Não queria falar. Mas eu estou beirando os 56 anos. Em outubro farei 56. Daqui a pouco sou idoso, né? Nossa, eu vou 60 anos. Tudo bem, idoso, mas com o ânimo de 18. Glória a Deus. Né? Com força de 20. Né? Com a mente de 25. Glória a Deus por isso. Alguns que não chegaram nos 25 falam, mas quando tiver 25 vai ter essa mente aí, então tá bom. Tá certo? Glória a Deus. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu estou pronto. Depois também de mais de 30 anos pastoreando, irmãos, se a ganância tivesse que bater a porta e ser atendida por mim, ela já teria sido atendida e agraciada e acariciada por mim. Mas hoje eu posso dizer para os irmãos com autoridade, estou no público, estou com santidade aqui falando isso. Deus pode, se Ele quiser, entregar riquezas para o nosso ministério. Riqueza, dinheiro, que eu não vou me corromper. Sabe por quê? Porque o meu coração está pronto. Com quase 56 anos de idade, mais de 30 anos de ministério. Toda a vaidade boba que ministério pode apresentar para um pastor já passou. E eu digo para os irmãos que nem lá atrás, quando eu era menino no ministério, quando eu tinha meus 24 anos, 25 anos, começando a pastorear, nem naquela época eu corri o risco. Sabe por quê? Porque o meu coração já estava no altar. Mas hoje eu posso falar com autoridade, e não falo isso com soberba, eu falo isso com santo temor diante de Deus, que eu não desejo ouro, não desejo prata, não desejo pedras preciosas, não desejo absolutamente nada, não desejo nem agradar o seu ego, porque eu não tenho interesse de agradar o seu ego. O que eu quero é que quando a minha eternidade chegar, e quando a sua eternidade chegar, quando nós estivermos lá na glória, você possa olhar para mim, apesar de que nós conhecemos uma parte das Escrituras, mas não sabemos exatamente como vai ser lá, porque lá vai ser muito maior, muito melhor do que a gente possa imaginar. Mas se isso que eu for falar aqui for acontecer lá, e eu acredito que vai, que você possa lá na eternidade me dar um abraço, eu te dar um abraço e falar, não chegamos. Amém? Você talvez, não sei também, falar, olha, eu agradeço a Deus porque Deus te usou para pastorear minha vida lá na terra. Amém? Amém? Glória a Deus. E eu posso dizer, olha, louvo a Deus porque você também foi uma ovelha obediente, mas nós dois somos ovelhas dele, daquele que está ali nessa terra. Aleluia, ele é o cordeiro digno, aleluia. Eu fui salvo pelo sangue e você foi salvo. Foi graça, não é isso que eu quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, eu ia começar a cantar agora aqui, mas eu vou espantar os irmãos. Quando eu terminar esta vida, de quem que é o cantor mesmo? E lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos, e a uma voz me perguntarão, como foi, irmão, que você venceu e chegou aqui? É a parte do Inés, depois eu começo a responder. E eu direi, e eu falarei, foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmãos, foi graça, irmãos, foi graça, irmãos, superabundante graça. É maravilhoso, vamos cantar domingo. Foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, foi graça. Amém, irmãos? Então não tem interesse. 56 anos quase de idade, mais de 30 anos de ministério, né? Sempre pregando nessa mesma pegada. O meu desejo é que a sua alma
não resvale no abismo do pecado, das trevas, e que você não seja um crente medíocre. Não estou te xingando, tá? Medíocre é mediano, aquela pessoa que está ali na média, aquele que ao máximo possível para Cristo é a média. A média. Fica assim um marasmo, estou levando uma vidinha de crente assim mais ou menos, né? Deus quer que você eleve o seu padrão, porque o Cristo é digno disso, né? Que você viva para a glória e honra do Senhor Jesus, e que você não queira comer qualquer coisa mais. Que um dia, quando você estiver ouvindo, seja na televisão, seja na rádio, seja no celular, seja presencialmente, você vai dizer assim: olha, eu sei, lá na CMP tem alimento, Deus fala comigo, a minha alma comeu daquilo. Como diz Hebreus, nós provamos das coisas espirituais, nós comemos as coisas espirituais, não comemos mais qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela é viva e eficaz, ela alimenta o nosso coração e ela está ativa. E aquilo que a palavra de Deus não produzir, igreja nenhuma produz, pastor nenhum produz. É a palavra de Deus que tem que produzir em nós, amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. É por isso que eu costumo dizer que quem come dessa doutrina e ouve essa doutrina já não ouve mais e não come qualquer coisa mais. A pessoa passa a ter filtro. A pessoa começa a ouvir o programa: isso aí não é bem. Talvez a pessoa até diga: não é bem que o pastor Prato prega, não. Glória a Deus por isso. Me sinto honrado com isso. Glorificado é Deus, mas eu me sinto honrado e responsabilizado também com isso. Amém, irmãos? Amém. E a pessoa dizer assim: olha, não é bem isso que... Lógico que tem outros também no Brasil e no mundo, com certeza. Talvez muitos crentes falam: não é isso que o pastor fulano prega, que é o pastor de Santa Doutrina. Amém, irmãos? A pessoa passa a ter filtro. E glória a Deus por isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E para terminar, irmãos, eu só vou introduzir o assunto do tríplice fruto. Pastor, mas o pastor precisa concluir, porque eu tenho que sair daqui, pastor, senão eu sou convertido. Eu falei: pastor, misericórdia, pastor. Irmãos, mas já são 8 horas, eu preciso terminar. Então, se você quiser, você volta no domingo que vem para ser Não vou deixar você sair sem saber. Amém? Mas quase seria bom para terminar. Vou terminar. E quem quiser saber se é convertido ou não, volta domingo para saber. Mas eu não vou fazer isso. Amém? Eu vou pontuar para você. Vou citar, deixar para aqui para falar. O tríplice fruto. Não é dizer que eu sou convertido, eu quero ser convertido, eu desejo ser convertido, eu resolvo ser convertido. Conversão é fruto. Fruto, a árvore conhece-se, a árvore se declara, a árvore ela se identifica através do fruto. Amém? Jesus fala isso. Você não vai lá no espinheiro pegar fio. Está escrito? Não tem como. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É o teste fatal. É o teste. É igual lá no banco, quando a gente manda algum documento e daí o sistema aponta algum erro, dizendo tem erro e tal, tem erro. E às vezes aparece lá, erro fatal. Você conhece bem isso aí, né? Erro fatal é o tipo de erro que não pode, você tem que descobrir que está errado, que aquele é fatal, tem erro, fica laranjinha, mais ou menos, está faltando uma coisinha. Agora quando aparece erro fatal, pode esquecer, está errado. Então o teste ele é fatal. E o tríplice fruto, irmãos, a palavra de Deus desenha isso. Se tivesse uma lousa aqui, eu ia desenhar aqui, né? Porque é o tríplice fruto. O primeiro tipo de fruto de uma conversão legítima é o fruto que está, não precisa você ler, vai guardar na sua mente. É o fruto que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, que é chamado fruto de arrependimento. João Batista diz: produzi, pois. Ele está falando no imperativo, mandando produzir. Em outras palavras, produzam, pois. Certo? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeiro fruto de uma conversão legítima é quando a pessoa produz fruto digno do quê? De arrependimento. Mateus 3, 8. Primeiro tipo de fruto. Fruto digno de arrependimento. Arrependimento de pecado. Mas preste atenção, não é arrependimento só de pecados. Porque há uma diferença. Inclusive amanhã na teologia nós vamos estudar um pouquinho disso. Beleza. Pena que os outros não vão estar aqui. Mas fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Mas não só dos pecados, mas do pecado. O ser humano se converte quando ele
aceita Cristo para perdão não só dos pecados dele, mas do pecado dele, da natureza pecaminosa dele, daquela natureza herdada de Adão. Quando a pessoa reconhece: Jesus, eu quero te aceitar, eu te aceito não só para o perdão dos meus pecados, mas da minha natureza, eu quero nascer de novo. Amém? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Primeiro fruto de arrependimento. Esse é o fruto primeiro. Todos os apóstolos começaram sua jornada, jornadear com Cristo, a partir do arrependimento. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira palavra que saiu da boca de Jesus em pregação foi um verbo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o primeiro fruto. Pastor, já passei por esse fruto. Eu pedi perdão hoje porque eu chutei a galinha lá em casa, eu chutei o pato, eu chutei aquilo na mesa, eu falei um palavrão, pedi perdão. Não é só dos pecados, não é só dos pecados, mas de ser pecador. Você sabe que grande parte das pessoas tem dificuldade de se converter porque não entende a obra de Cristo. A obra de Cristo é que a sua natureza não pode entrar no céu. Jesus tem que dar uma nova natureza para você entrar lá. Amém? Amém. Tem que nascer de novo, se converter a Cristo, entregar a vida para Ele. Ser religioso não adianta, crer em Deus não adianta, os demônios também creem. Tiago diz isso. Mas arrependimento, João Batista abriu a boca e disse: produzam frutos. Vocês precisam produzir frutos, ou fruto de arrependimento. Amém? Esse é o primeiro fruto. Passou já por esse teste? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Mas passou por esse teste? Primeiro fruto de uma conversão legítima, arrependimento. Não só do pecado, de ser um pecador, mas dos pecados que praticamos, o arrependimento. Amém? Amém. Segundo fruto é o fruto interno. É o fruto lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. É fruto dentro. O Espírito Santo, quando Jesus mora dentro do coração da pessoa, muda o coração dela. São frutos internos. Amém? Gálatas 5, 22. Frutos do Espírito. O Espírito Santo dentro da pessoa produz essas coisas. Amém? Não faz sentido alguém convertido com palavrão na boca, com ira, com raiz de amargura. Tem pessoas que guardam a raiz de amargura de pessoas. Guarda a raiz de amargura da mãe, do pai, às vezes até de alguém que já morreu. É aquela pessoa lá que o diabo odeia. Não que Deus odeia. A pessoa fala, aquela pessoa, a pessoa carrega coisas dentro de si. E precisa, e o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, olha, o primeiro fruto é fruto de arrependimento. Todo mundo começa por esse caminho, diga amém. Amém. Segundo fruto, eu estou em 2x. Segundo fruto é Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, perseverança, fé, mansidão e perseverança. Temperança, a pessoa temperada. Não é temperada com sal, não. Aquela pessoa temperada. A verdade é que esse fruto interno, irmãos, é algo visível, é algo perceptível. A pessoa mudou lá dentro. O pai percebe, a mãe percebe. Eu me lembro quando eu me converti, isso vale para os jovens que às vezes recém-convertidos ou que se convertem de cedo. E o pai muitas vezes usava, às vezes até pelo inimigo, quer tirar aquele menino do caminho do Senhor. E usava às vezes não deliberadamente, mas usava ingenuamente. Eu me lembro, porque eu tenho um irmão mais velho do que eu, que conheceu o Evangelho, só que se afastou do Evangelho. Se afastou do Evangelho. E ele é bem mais velho que eu, tanto é que ele carregou eu quando eu era criança. Então, e quando ele se afastou do Evangelho, ele era moço e eu era criancinha. E ele deu bastante trabalho por ter se afastado do Evangelho. E quando eu me converti, depois, passado lá, me converti,
No dia que eu me converti, cheguei em casa, falei que eu era convertido, transformado por Jesus. O meu pai olhou para mim e disse assim: você agora foi para a igreja para depois ficar igual ao seu irmão? Falou isso. E lá foi uma pancada para recém-convertido. Falei: não, pai, eu vou servir Jesus até o fim da minha vida. Amém? Eu vou servir Jesus até o fim da minha vida. E graças a Deus que eu não desapontei meu pai, porque ele se converteu, porque nós pregamos o evangelho para ele e foi para a glória também. Silvana, minha irmã, está aí. Meu pai se converteu 7 meses antes de ir para a eternidade. Mas lá atrás, quando eu me converti, ele jogou isso em mim. Você está indo, falou, você se converteu. Ele não sabe essa linguagem, né? Para eles você foi para a igreja, não é isso? Você foi para a igreja? Você foi para a igreja para depois ficar igual ao seu irmão? Eu falei: não. Aquele lá eu senti que não era ele, era o inimigo falando comigo. Mas eu tinha convertido legitimamente, irmãos. Jesus tinha transformado a minha vida. Amém? Aí as pessoas da nossa família começam a ver diferença. Porque você já não xinga, você já não briga, você não compartilha mais as coisas, a pessoa começa a ver frutos internos, amém? Frutos de uma conversão legítima. Diga amém, diga graças a Deus. Deus seja louvado. Essa palavra está entrando na sua mente? Se está entrando, então ela não voltará para Deus. Então ela não voltará para Deus? Vazia. Então ela não voltará para Deus? Vazia. Aleluia. Pregar é isso, tem que pregar que a pessoa entenda. Que quando entende, ela sai da porta para lá com uma responsabilidade eterna diante de Deus. O pastor, o pregador, ele desincumbe da responsabilidade. Agora, se ele negar a palavra, as pessoas saem confusas, saem sem entender, a responsabilidade é dele. Agora, se ele pregar a maneira de desincumbir-se da responsabilidade, a responsabilidade passa por conta daqueles que ouviram. Amém? E tem um terceiro tipo de fruto, eu vou terminar com ele, que é o fruto na obra de Deus, é o fruto externo. Olha só, tem o arrependimento, tem o interno, que é Gálatas, fruto do Espírito, mansidão, paz, gozo, amor, temperança, domínio próprio, fé. Tudo ali começa a brotar ali dentro, as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Lá na rodinha do serviço já não é mais a mesma coisa. Lá na escola o assunto já não é mais a mesma coisa, porque já não participa mais. Tudo vai percebendo, a pessoa fala: mas essa pessoa mudou. A pessoa chega perto do ambiente, a pessoa fala: o crente chegou agora. Ai, pastor, eu não quero isso, isso é difícil, é muito vergonhoso isso para mim. Aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, será confessado diante do meu Pai. Amém? Amém. É simples, é escolha envergonhar dele ou confessar. Amém? Eu lembro quando eu ganhei a Bíblia, me converti, ganhei uma Bíblia. E para chegar em casa com a Bíblia, subi a pé, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, nada. Subi a pé da igreja e entrar dentro de casa e ir no bairro. Todos os colegas jogando bola na rua, colega de bagunça, de briga, de tanta coisa. E agora, chegar com a Bíblia? O que eu vou falar lá? O crente chegando lá. Olha lá, o crente chegando. Irmãos, Deus foi tão bom de ninguém na rua naquele dia. A vergonha bate, a gente sente aquela vergonha. Só que tem que vencer ela. Mas é normal a pessoa enfrentar, não é pecaminoso sentindo. Mas graças a Deus que não tinha ninguém na rua. E graças a Deus também que a porta da sala da minha casa, da minha mãe, estava aberta. Normalmente ficava fechada, tinha que dar a volta lá, passar na porta de todo mundo. Coloquei isso na estante. Mãe, ganhou a Bíblia. Eu pensei que fazia mal para mim a Bíblia. Assim. Só que daí o Espírito Santo, irmãos, quando a palavra está lá dentro, o Espírito Santo falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, confessarei ele diante dos anjos do céu, diante do meu Pai. Aquele que me negar também será negado. Aí entra aquela batalha da carne contra o Espírito. E agora como eu faço? A vergonha está continuando, mas a batalha tem que vencer, até que vencer. Amém? Amém. Glória a Deus. Você tem vergonha de dizer que você é crente? Em vez de levar a espada, leva um canivetinho, só aquela Bíbliazinha que tem 2 páginas assim, daquela chaveirinha. Aí eu vou ler a Bíblia na hora do almoço. Que é uma chaveirinha. Ai, que lindo o seu chaveiro. Né?
Agora o crente não, o crente tem que carregar a palavra de Deus, tem preferência colocar isso na cabeça, assim, né? E confiar no poder de Deus e saber que eu não posso negar aquele que morreu por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E para terminar, então, o terceiro fruto é o fruto externo. Esse fruto também, irmãos, prova se a pessoa está convertida. Passou por teste já dos dois? Tem o terceiro fruto está explícito. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. E vos nomeei para que vades, para que vocês possam ir. E indo, para que vades, e o quê? E deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e salte para a vida eterna. É fruto na obra, é ganhar almas, é orar pela igreja, é lutar pelo reino, é trabalhar no reino de Deus. É inconcebível alguém que diz que é convertido e não tem apreço pelas coisas de Deus e não luta para a promoção do Evangelho. Então não fostes vós que me escolhessem a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Todo convertido vai e produz fruto e o fruto permanece e salta para a vida eterna. Sabe aquele fruto que não é só aqui, vai dar fruto lá na eternidade? Vai saltar, vai pular para a eternidade. Esse é o fruto que salta para a vida eterna. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Que deu uma salvação.